Imagina você, se o seu sonho de criança, de você encontrar uma lâmpada mágica, esfregasse a lâmpada mágica, saísse dali de dentro um gênio e falasse para você: você tem apenas um pedido. Qual pedido você faria? Qual seria o seu grande desejo se isso fosse uma realidade para você? Não sei você, mas eu, quando eu era criança, eu imaginava encontrar em algum lugar uma lâmpadazinha dessa. E aí, claro que não era um pedido que eu sonhava, né? Eu imaginava os 3 pedidos que eu via nos desenhos animados. Isso nunca aconteceu. Mas tem uma história na Bíblia impactante que aconteceu algo muito, muito parecido, e não com o gênio da lâmpada, foi com a pessoa do próprio Deus. E eu vou compartilhar essa história com você no tema da nossa conversa, do nosso estudo bíblico de hoje, da semana 22, peça o que quiser. Será que Deus é esse Deus igual o gênio da lâmpada? Será que Deus e o gênio da lâmpada das histórias, dos desenhos, têm algo parecido? Será que Deus, ele se oferece ao ser humano como alguém para realizar os desejos dos seus filhos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero convidar você, antes da gente ler o texto bíblico, orar comigo, pedindo o favor, a graça e a direção de Deus para esse tempo, em nome de Jesus. Paizinho, muito obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado porque podemos ter um Deus como o Senhor, acessível a cada um de nós. Nós te amamos, Deus, nós adoramos o teu nome, nós exaltamos quem o Senhor é e reconhecemos que só o Senhor é Deus. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por sua obediência, Jesus, obrigado por ser o nosso mestre. E obrigado também, Espírito Santo, pela sua vida na nossa vida. Obrigado pela sua influência, obrigado pela sua direção. Eu peço que no nome de Jesus, o Senhor nos guie aqui hoje, enquanto o texto bíblico vai ser compartilhado, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, acontece um episódio fantástico, um episódio ímpar na história e na vida do povo de Deus. Salomão, rei, tem uma experiência com Deus, uma experiência fantástica. A partir do versículo 3, diz o seguinte, capítulo 3 de 1 Reis, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Beleza, esse é Salomão, tendo uma experiência com Deus, tendo a oportunidade de pedir o que ele quisesse, que o Senhor o daria. O jovem rei, recém-chegado ao trono, teve uma experiência com Deus que mudaria a sua vida. Repare que no versículo 3,
fala do coração de Salomão e como ele se comportava diante de Deus. O versículo 3 fala da condição de Salomão como servo. O texto relata que Salomão amava ao Senhor. Salomão amava a Deus. E o texto ainda fala que é possível constatar o amor de Salomão a Deus pela maneira como ele demonstrava o seu amor andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, que seguia a lei de Deus. Então, Salomão agia como foi ensinado por seu pai Davi a guardar os mandamentos de Deus. Então, conhecendo Salomão, Salomão era um homem que amava a Deus, era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor e mostrava isso com as suas atitudes. E é por causa disso que Deus aparece para ele quando ele está no momento de culto, no momento de adoração, de exaltação ao nome de Deus, oferecendo a Deus sacrifícios. Depois que ele oferece os sacrifícios, Deus aparece para ele num sonho e faz a grande pergunta: Salomão, peça-me o que você quiser, que eu vou dar a você. O que Salomão pede? Você lembra dessa história? Você lembra o que está dizendo lá na sequência do texto? No versículo 7, Salomão começa a dizer: olha, Deus, eu sou jovem, eu não passo de um jovem, não sei o que fazer. Sentado nesse trono do meu pai, agora rei da sua nação, do seu povo, eu não sei o que fazer. Eu não tenho experiência, eu não tenho condições. Teu servo está aqui, versículo 8, dentre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Agora vem o pedido dele no versículo 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, pois Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Pensar nesse momento de Salomão, pensar nessa experiência que Salomão teve com Deus, e não nos remetermos para como estamos vivendo a vida hoje, como nos relacionamos com Deus hoje, seria um pecado. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa experiência é no jeito que se pode constatar que Salomão era um homem de Deus. Era a maneira como ele andava. Ele andava como alguém que amava a Deus e cumpria os mandamentos do Senhor. Mesmo, continuando o versículo 3, fala que ele oferecia sacrifícios e incensos nos lugares sagrados, que não era de Deus. Mesmo assim, o que está se falando de Salomão é que ele amava o Senhor. Mas Salomão vacilou, né? Salomão, ao longo da vida, ele deu mole, como diria hoje. Ele se associou a pessoas que não deveria ser associado,
casou com pessoas que não deveria ter casado e acabou sendo influenciado por elas, o que é muito comum não só para Salomão, mas para cada um de nós. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção nesse texto é que as pessoas vão ver se amamos a Deus pela maneira como andamos na vida. Salomão era visto como alguém que amava a Deus pelo jeito que ele andava, pela maneira como ele andava na vida e pelas coisas que ele fazia. Não é pelo muito falar que as pessoas vão reconhecer quem nós somos em Deus. É pelo muito viver que as pessoas constatarão que somos de Deus ou não somos de Deus. O mundo hoje está muito cheio de pessoas que falam demais sobre Deus, que falam demais sobre experiências com Deus, falam demais sobre muitas coisas a respeito de Deus e o que Deus fala, mas as suas vidas não demonstram que elas são cheias de Deus. São discursos vazios, religiosos, discursos que falam muito bem de teoria, mas apresentam pouco da prática. Salomão era um homem de Deus. Por isso teve uma experiência fantástica de Deus falar para ele: ei filho, peça o que você quiser que eu vou dar para você. Mas você entende, de repente você está pensando na vida de Salomão e imaginando você se tivesse essa oportunidade. Se você tivesse essa oportunidade, você não pediria sabedoria. Não é isso que você está pensando? Talvez você pediria o que é comum para os gênios da lâmpada. Você pediria fama, riqueza, longa vida, como Deus até falou aqui em seguida. Mas Salomão pediu sabedoria, sabe por quê? Porque ele amava o Senhor. Salomão pediu sabedoria porque o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Salomão pediu sabedoria porque era humilde para reconhecer que ele não conseguiria desenvolver uma liderança que fosse promissora, que fosse de fato uma liderança que Deus aprovava, se não tivesse a mão e a sabedoria, o discernimento de Deus sobre ele. Ele olhou para si, olhou para a grandiosidade do projeto, para a grandiosidade do chamado e falou assim: se eu sem Deus eu não consigo. Então ele pediu ajuda, ele pediu a Deus sabedoria. Mas você pode estar pensando que você não é rei de nada, né? Você não é líder de coisa alguma, você é só uma pessoa ouvindo uma mensagem agora. Ah não, deixa eu te falar uma coisa. Liderança a gente exerce em todo o tempo. Liderar é influenciar pessoas. E nós influenciamos o tempo inteiro. Liderança é ter visão sobre alguma coisa e ir na direção daquilo. E você pode ter visão no seu trabalho, você pode ter visão na sua família, você pode ter visão dentro do seu ministério, da sua célula, na sua igreja, na nossa igreja. Você é alguém que está influenciando todo o tempo. E de repente você está olhando para a sua casa hoje e está vendo: meu Deus, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo liderar isso. E Deus está te falando: peça o que você quiser que eu vou te dar. Você está olhando para o seu trabalho e está vendo que não dá se não tiver uma intervenção. Peça o que quiser que eu vou te dar. Você está olhando para o ministério, você está olhando para o chamado que Deus tem para você, e você está falando: eu não consigo dizer sim, eu não consigo abrir mão das coisas para poder viver o que Deus quer. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Aproveita que essas coisas são grandes demais e você está reconhecendo que você não consegue, que é muito para você. Aproveita e peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria para liderar em nome dEle, para fazer em nome dEle, para encontrar propósito do céu e para viver os propósitos do céu em tudo que você fizer, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja entre os seus amigos, seja nas suas redes sociais. O que você estiver fazendo, faça com o discernimento de Deus para a glória dEle mesmo. E aí tenha certeza que o Senhor vai
o Senhor vai superabundar aquilo que você pediu, Ele vai fazer muito mais. Porque você está pedindo alguma coisa alinhada ao coração de Deus, alinhada ao propósito de Deus. Não adianta, olha, Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não vai dizer para você, Ele não vai dar para você coisas que não vão fazer bem para você. Não adianta. Não adianta você pedir. Você pode até correr atrás e conseguir suas coisas. Mas isso não tem a mão de Deus. Aliás, muita gente está atribuindo a Deus coisas que Deus nunca fez. Tem pessoas atribuindo a coisas que conquistaram a Deus, falando que foi Deus que deu, que Deus nem tocou. Foi você que correu atrás. Você que destruiu a sua família para conquistar. Você que acabou com os seus relacionamentos para poder viver isolado o seu sonho. Foi você, não tem nada a ver com Deus. Nem toda porta que abre a gente tem que entrar. Nem toda porta que abre é de Deus. Nem todo trabalho novo Deus que te deu. Não é sobre isso. É sobre você viver com Deus, amá-lo acima de qualquer coisa, alinhar o seu coração ao coração de Deus, e assim Deus vai dizer para você: filho, peça o que você quiser que eu vou te dar. E aí nós pedimos aquilo que está completamente alinhado à vontade de Deus sobre nós. E sobre vontade de Deus a gente aprende aqui, que a vontade de Deus não é sobre mim, não é para mim, é sobre nós, é para nós. O reino de Deus é feito de amigos, de relacionamentos. E Deus está chamando você hoje para se levantar com ousadia, para que possa fazer em nome de Deus tudo o que Ele mesmo sonhou para você. Chega de ficar parado no mesmo lugar. Chega de ficar com saudade de quando Deus fazia. Chega de ficar saudosista com relação a como Deus fazia, como Deus falava. Você tem uma missão. Você tem um chamado de Deus. Deus tem uma visão para você e você sabe que tem. Você sente isso queimar no seu coração. Você tem uma visão para esse mundo, para fazer coisas em nome de Deus, para trabalhar em nome de Deus, para fazer o reino de Deus conhecido. Levante-se, peça a Deus sabedoria, discernimento, e Ele vai dar para você não só sabedoria e discernimento, Ele vai dar mais, Ele vai te capacitar ainda mais, e vai te dar mais outras ferramentas, Ele vai colocar pessoas do seu lado para ajudar você, Ele vai fazer coisas extraordinárias, e você precisa crer nisso, assim como Ele fez com Salomão. Jesus, quando Ele promete o Espírito Santo, Ele fala assim: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês farão as coisas que eu faço. Se não me engano, João 14, 13 ou 14. Vocês vão fazer as coisas que eu faço. E ainda farão coisas maiores daquelas do que já fiz. Peçam o que quiserem em meu nome, e eu darei a vocês. É isso que Jesus falou. O que vocês pedirem em meu nome, eu darei a vocês. Presta atenção numa coisa, meu irmão, minha irmã. Sobre nós, que um dia escolhemos viver ao lado de Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, o nosso Mestre. Nós temos o selo do Espírito Santo como propriedade. Nós somos propriedade de Deus, selados pelo Espírito Santo. Sobre nós existe a promessa de que toda vez que estivermos nessa busca por Deus de amor, de graça, de bondade, de relacionamento,
tudo o que pedirmos, em nome de Jesus, o Senhor nos dará. Porque a vontade de Deus estará sendo cumprida no nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus está influenciando a nossa vida. Então aquilo que eu peço a Deus não é egoísta, não é sobre mim apenas, é sobre nós e é para a partir de mim alcançar outros. Não é que você não possa pedir o que você sonha e correr atrás dos seus sonhos, de ter uma casa, um carro, um emprego melhor, não é sobre isso. É você alinhado com o propósito de Deus, encontrar nessa vida tudo o que você fizer, algo que você possa demonstrar, brilhar, fazer conhecido o amor de Deus às pessoas. Viver em santidade significa você saber o seu propósito, para que você possa, em obediência, ficar buscando a Deus e crescendo em maturidade. E nesses lugares, você ir se entregando, se rendendo, pedindo a Deus favor, discernimento, para que Ele mesmo cumpra a vontade dEle sobre a sua vida. Deus vai dar para você tudo o que você pedir em nome de Jesus, alinhado ao projeto que Deus tem para a sua vida. Faz acontecer a visão que Deus colocou no seu coração. Faz acontecer essa paixão que Deus tem colocado por vidas. Faz acontecer, não tema. Não tema a juventude. Não tema a falta de experiência. Não tema os obstáculos, não tema. Peça a Deus discernimento. Deus vai te dar não só discernimento, mas ainda muitas outras coisas, completando sobre você aquilo que falta. Peça o que quiser. Peça o que quiser. Em nome de Jesus, alinhado com o Espírito Santo, Deus vai fazer em você e através de você, como fez com Salomão. Se levanta, cumpra o chamado de Deus. Hoje, agora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.